Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área, junto aqui do pequeno Touro, o mais novo integrante aqui da Fazendinha de Quintal, um filhote de pastor belga Malinois de 2 meses de idade. É um pestinho, espoleta, não para quieto um minuto, mas ele veio aqui rapidinho só para avisar que o tema de hoje é justamente sobre a utilização de cães no meio rural, nos trabalhos com o homem ali relacionados ao campo, seja ele em fazendas, sítios, chácaras, enfim, todo tipo de trabalho desempenhado por cães no meio rural. E nós vamos falar sobre as melhores raças e os trabalhos que essas raças desempenham dentro do campo. Tá bom, Touro? Vou te deixar lá rapidinho na sua casa e a gente já volta depois da vinheta. Bom, agora que eu já guardei o Touro e tá ali quietinho na casinha dele, eu trouxe uma outra componente aqui da Fazendinha, muito mais comportada, muito mais educada. Essa aqui é a Raya. Algumas pessoas aí do canal já conhecem a Raya, outra pastora belga Malinois que a gente tem aqui na Fazendinha. A gente já vai conversar sobre essa raça, né, Raya? Ela veio aqui me ajudar a trazer os componentes da nossa lista. Ó, eu só quero deixar claro que essa lista que eu tô trazendo aqui para vocês não é para poder elencar o melhor ou o pior, ou o primeiro melhor, o segundo, o terceiro, nada disso. São cães diferentes, com utilidades ou similares ou diferentes uma da outra, então não dá para dizer que um cão é melhor que o outro, tá? Nós vamos trazer aqui as características, o tipo de trabalho que desempenha e você aí em casa que vai dizer se esse ou aquele cão se enquadra melhor com as suas necessidades ou seu estilo de vida, beleza? E sem delongas, vamos começar com o nosso primeiro cão trabalhador do campo. Vamos conhecer agora o pastor maremano Abruzzese, um cão de nome diferente e que veio lá da Itália. O pastor maremano Abruzzese é um cão de origem italiana, de grande porte, coloração branca e pelagem grande e espessa. É um animal que facilmente passa aí dos seus 40 quilos e tem como característica ser aquilo que se chama de LGD, que em inglês significa Livestock Guardian Dogs, ou seja, que são os cães guardiões de rebanho. Mas qual é a diferença de um cão guardião de rebanho para um cão pastor que toca o rebanho? É o seguinte, por exemplo, um Blue Heeler ou um Border Collie, ele vai tocar o rebanho de acordo com a orientação do vaqueiro ou do pastor ali. Já o cão LGD, ou seja, o cão guardião de rebanho, ele vai ficar junto com o rebanho praticamente 24 horas por dia, acompanhando o rebanho e protegendo esse rebanho enquanto ele estiver no pasto. Ou seja, independente de ter humanos ou não ali, ele sempre vai ficar junto do rebanho, protegendo esse rebanho. Eu vou mostrar uma imagem fantástica, uma filmagem muito legal que foi feita com uma câmera noturna, mostrando o trabalho desses cães na proteção de um rebanho de ovelhas contra o ataque de lobos. Olha só que interessante, o rebanho está ali aglomerado, provavelmente descansando de noite, dormindo, e nesse momento alguns lobos se aproximam com a intenção, claro, de fazer um banquete ali. Os lobos se aproximam do rebanho, o rebanho se agita e os cães, notando que tem algo de errado, correm para a direção da confusão ali e confrontam os lobos, tocando os lobos para correr dali rapidinho. Pois é, esse daí é o trabalho de um cão guardião de rebanho. Mas como que você condiciona um cão a viver só com o rebanho? Bom, esse é um trabalho que começa quando o animal é filhotinho. Eles já colocam os filhotes do pastor maremano junto ali do rebanho, que ele vai ter que conviver pelo resto da vida dele. Então eles vão se acostumando ali nos primeiros meses de vida a conviver com esses animais e eles vão se sentindo sim parte integrante daquele grupo. Se afeiçoam àqueles animais e consequentemente protegem esses animais caso apareça algum tipo de ameaça. Agora é importante lembrar que apesar desses cães serem muito rústicos o suficiente para poder viver 24 horas por dia no pasto, convivendo com um rebanho, seja lá de ovelha, de gado, enfim,
Os donos desses animais precisam fazer vistorias frequentes nesses cães para saber se eles não estão machucados e, claro, eles precisam ser alimentados diariamente, né? Afinal, apesar do pastor maremano se confundir ali com as ovelhas, ele não come pasto, né? Então ele precisa ser tratado, tem que ter um manejo específico para esse tipo de cão ali no trabalho de campo. E olha só que interessante, eles não são utilizados só para fazer a proteção de grandes animais, eles fazem proteção até de galinhas, evitando assim o ataque de raposas, dentre outros predadores. E olha, quem pensa que eu estou trazendo um cão que não existe aqui no Brasil, está muito enganado. O pastor maremano já é utilizado em várias propriedades aqui no Brasil, em várias regiões do país. Se você der uma voltinha aí no YouTube, você vai ver sim o pastor maremano sendo utilizado já em rebanhos de ovinos, caprinos, dentre outros rebanhos. E o nosso próximo integrante da lista é um cachorro muito conhecido, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Um animal que ficou muito famoso no cinema por conta do Rin Tin Tin. Eu estou falando do pastor alemão, que nas últimas décadas tem sido muito utilizado para o trabalho policial, dentre outras atividades, mas que tem a sua matriz, como diz o seu próprio nome, no pastoreio. Então nós vamos conhecer as características desse cão e ver, sim, ele desempenhando a função do pastoreio. O pastor alemão ganhou o mundo de vez com as aventuras do Rin Tin Tin. Essa série criou uma legião de aficionados pela raça, pessoal ali da época dos nossos pais e avós. Mas de lá para cá, o pastor alemão continuou encantando o mundo com o seu trabalho na vida real, principalmente auxiliando forças militares e policiais ao redor do mundo. O pastor alemão está entre as melhores raças para o trabalho policial. É um animal destemido, de estrutura muito forte, um cão muito inteligente e muito disposto ao trabalho. E só para vocês terem uma ideia de como esse animal continua protagonizando cenas impressionantes na vida real, olha só essa perseguição de um criminoso nos Estados Unidos. A câmera do helicóptero captou o exato momento em que o fugitivo abandona o carro que roubou na perseguição e que é alcançado e dominado por um pastor alemão de cor preta. Esse bandido aí não deu muita sorte não. Mas nem só de trabalho policial vive o pastor alemão. Aliás, ele tem o pastor no nome. Então isso quer dizer que na sua origem, ele é um cão que foi desenvolvido sim para o pastoreio de ovelhas e gados. É bem verdade que hoje no mundo outras raças têm sido mais utilizadas para essa função, mas ainda existem produtores rurais que utilizam sim o pastor alemão para auxiliar no trabalho ali com as ovelhas e com o gado. Agora, é importante lembrar que se você quiser utilizar o pastor alemão na sua propriedade para esse trabalho, seria interessante se você procurasse algum criador que selecionasse cães para esse tipo de trabalho, pois selecionar um cruzamento de cães que, por exemplo, são utilizados para a proteção ou para o trabalho policial, as chances desse filhote de não ter aptidão para o trabalho de pastoreio são muito grandes. Você pode até fazer uma experiência ali com o filhote e ver se ele tem sim essa aptidão, mas não é certeza. Você teria mais certeza dele ter essa aptidão se o pai e a mãe já desenvolvessem esse tipo de trabalho. Então seria interessante você pesquisar algum criatório, algum canil, alguma propriedade que utilize o pastor alemão com essa finalidade. Lembrando que o pastor alemão possui dois tipos de linhagem, a linhagem de estrutura, ou seja, aquele cão de exposição, e a linhagem de trabalho. Eu não aconselho a adquirir o cão de linhagem de estrutura, porque além desse cão apresentar uma série de problemas de estrutura, parece irônico, né? Um cão que foi selecionado para estrutura apresentar problema de estrutura, e ele realmente possui um problema sério ali com a traseira dele, que a gente chama de perna de grilo, né? Ou de gafanhoto. E ele também não é selecionado com a finalidade única e exclusiva do trabalho. Então eu utilizaria os cães pastor alemão, seleção de trabalho. Ele é um cão que tem muitas finalidades, é um cão muito versátil,
e pode ser utilizado para a proteção da propriedade em si, da proteção da família, para a defesa pessoal. Pode proteger também os animais que são criados ali. Por exemplo, nesse vídeo agora, você vê uma raposa tentando ali fazer uma boquinha com as galinhas da propriedade e de repente 2 pastores alemães botam essa raposa para correr. E também, como vimos, ele pode ser utilizado nas funções de pastoreio, contanto que haja uma seleção específica e um treinamento específico para essa função. Agora chegou a parte que a Raya e o Toro aqui estavam esperando. Vamos falar sobre o pastor belga Malinois, um cão que até pouco tempo pouca gente conhecia, mas que hoje já ganhou todos os lugares do mundo, sobretudo trabalhando nas forças militares e policiais. Vamos conhecer um pouco dessa raça fantástica. Uma afirmação clara pode ser feita a respeito do pastor belga Malinois. Esse cão, em pouco tempo, conquistou o mundo. Nos últimos tempos, vídeos desses animais fazendo acrobacias fantásticas, saltos inimagináveis, têm ganhado aí as redes sociais, mostrando toda a disposição desse animal para o trabalho e todas as suas qualidades atléticas. Mas além dessas qualidades físicas, o cão de pastor Malinois também é um animal que parece ter nascido para o trabalho policial. É um cão, quando selecionado da forma correta, destemido, corajoso e que não tem medo de enfrentar bandido. Olha só nessa filmagem, um bandido que estava dentro de um carro se recusando a sair. Policiais conseguiram quebrar o vidro, mas o vidro nem quebrou totalmente. Eles soltaram o pastor Malinois, ele entrou no carro, tirou o cara na marra de lá de dentro. E apesar de todos os golpes que ele desferiu ali contra o cachorro, utilizando ali um guarda-chuva, um cabo de guarda-chuva, enfim, o cachorro não soltou nem a pau, dominando totalmente o bandido e entregando ele para as autoridades. Tem essa outra filmagem também fantástica, feita de um helicóptero com visão noturna, que mostra um pastor Malinois indo buscar o bandido dentro d'água. Ou seja, por conta dessa coragem e versatilidade, os pastores Malinois estão conquistando o mundo. Mas, a exemplo do pastor alemão, ele teve a sua origem lá no campo, no pastoreio de ovelhas e gado. E também existem pessoas que até hoje utilizam esses cães com essa finalidade. Lembrando que também nesse caso, se você quiser utilizar o pastor Malinois para pastorear ovelhas e gado, você precisa também fazer uma seleção específica para isso, sendo interessante você conseguir filhotes de pais que já desenvolvem essa função. Caso você não encontre animais assim, faça uma seleção de filhotes que aparentem ter aptidão para esse tipo de trabalho e aí você experimenta o trabalho aí na sua fazenda. Ele é um cão de fácil adestrabilidade, é um animal muito inteligente e com muita disposição de trabalhar, né? Quem sabe aí você não dá sorte utilizando um pastor Malinois no seu rebanho. Sem contar, claro, que ele certamente vai ser um bom guardião da sua propriedade rural. Viu aí que fantástico o pastor belga Malinois? E aqui na fazendinha, os meus cães, eles são utilizados basicamente para a função de proteção. Não só a proteção da propriedade em relação a possíveis invasores humanos, mas também em relação a invasores da mata. Tem até um vídeo aí que eu já cheguei a postar no canal da Raya colocando um coati para correr. Os coatis aqui eles são um problema porque além deles entrarem e destruírem todas as coisas da casa, eles podem vir a comer galinhas, destruir a roça. Então eles têm também esse trabalho de colocar esses bichinhos da mata aí para longe da propriedade, né? Mas claro, sem machucar os animais, só tocando eles, fazendo aquele teatro aí, latindo e expulsando eles lá para o lado da mata. Nós vamos agora para o próximo nome da nossa lista. Vamos falar sobre um cão que tem ganhado muito espaço nas fazendas do Brasil e do mundo, o boiadeiro australiano, conhecido também como Blue Heeler ou Australian Cattle Dog. Vamos conferir. O boiadeiro australiano, ou o Australian Cattle Dog, como também é conhecido, é um cachorro que veio lá da Austrália.
ele é a mistura do pastor australiano com o dingo, que é um cão selvagem lá daquela região. Por isso ele juntou o melhor dos dois mundos, a capacidade incrível de pastoreio dos pastores australianos com a resistência e rusticidade dos dingos. Rusticidade essa que é utilizada para poder lidar com animais de grande porte, como por exemplo touros bravos, vacas arredias, mas também dando a ele a habilidade de lidar com rebanhos de ovelha. O boiadeiro australiano possui dois tipos de marcação de cor: o Blue Heeler, que tem um tom mais acinzentado com preto, e o Red Heeler, com uma cor mais vermelha e marrom. Esses animais têm por característica no seu pastoreio de empurrar o gado em uma direção. Ele não faz aquele trabalho de ir cercando o gado ou, por exemplo, sob comando, trazer o gado de uma região longínqua e vir cercando esse animal até onde está o condutor. Não, ele vai junto com o vaqueiro tocando esse gado até o ponto em que o vaqueiro indica. É um animal muito rústico, muito corajoso, e toda essa coragem e rusticidade, aliada a um temperamento dócil e amável com os donos, e fez com que esse animal ganhasse os corações de fazendeiros ao redor do mundo. Hoje no Brasil você já encontra assim várias linhas de sangue selecionadas exclusivamente para o trabalho com rebanhos. Então, se você pesquisar aí e quiser adquirir um cachorro para poder utilizar na sua fazenda, não esqueça de procurar linhas de sangue que são selecionadas exclusivamente para o trabalho, tá? Não vá comprar cachorros de pais que não executam esse tipo de trabalho. As chances de você pegar um cão que não vai ser um bom boiadeiro são grandes. Esse bichinho aí, ele é muito corajoso. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de ver de perto esses animais trabalhando junto com o gado e realmente é bastante impressionante a disposição que eles têm para o trabalho. Bom, e agora nós vamos para o próximo integrante da nossa lista, um animal também bastante popular nos campos não só do Brasil como do mundo inteiro, um animal que ganhou a fama também aí no cinema, em vários filmes. Nós estamos falando do Border Collie, um dos cães mais inteligentes do mundo e que desempenha um trabalho impressionante de pastoreio. Vamos conferir. O Border Collie é um animal fantástico, diferente de tudo que eu já vi quando se trata em trabalho de pastoreio. É um animal que desde filhotinho já demonstra a sua coragem e disposição para tocar rebanhos. E ele é um animal tão inteligente, dependendo do nível de treinamento desses cães e da integração dele com o seu condutor, ele é capaz de executar funções complexas, levando o rebanho de um canto para o outro apenas com comandos de voz ou de apitos. Aliás, existem até competições na Europa, onde os melhores Border Collies do mundo disputam entre si o prêmio do melhor cão pastor. E para quem pensa que esses animais só são capazes de pastorear ovelhas, vocês precisam ver esses animais enfrentando o gado bravo. Eles também, além de muito inteligentes, eles são muito valentes. Então é um animal muito completo, capaz de executar funções complexas, que tem uma velocidade, uma dedicação incríveis para o trabalho e que, por isso, é quase uma unanimidade quando se fala em um cão com qualidades superiores para ser utilizado no trabalho de pastoreio. Claro que se você for adquirir também um Border Collie para o trabalho no campo, é importante que você selecione animais que venham de canis que façam esse tipo de seleção, ok? Comprando filhotes de pais que executem o trabalho de pastoreio. Muito legal o trabalho do Border Collie, né? Um cão bastante ativo, bem interessante, bem disposto ao trabalho e que por conta disso algumas pessoas tentam criar esses animais em apartamento, lugares pequenos, e se você não der atividade física para eles, você vai ter problema,
né? Assim como acho que a maioria dos cães de trabalho, eles precisam de bastante atividade física. E agora, o próximo integrante da nossa lista, você deve estar se perguntando aí, nossa, mas só tem cachorro grande, de médio e grande porte? Não, eu trouxe um representante aí dos pequenininhos, um cão especializado em combater pragas de roedores. Eu estou falando do espertíssimo Jack Russell. O ataque de ratos a propriedades rurais tem sido um problema de difícil resolução em muitos lugares do mundo. A facilidade de encontrar restos de alimentos, de ração, enfim, propicia a proliferação dessa praga, um animal que pode trazer uma série de problemas de saúde, tanto para os seus animais, como também para a família que mora ali naquela propriedade. Dentre as muitas possibilidades de controle de roedores, a utilização de cães da família dos terriers tem sido utilizada com sucesso, e dentre as raças que fazem parte desse grupo se destaca o Jack Russell, um animal de origem inglesa e que desempenha com maestria a caça de roedores. Ele originalmente foi utilizado para a caça à raposa, mas a sua característica de poder se enfiar em tocas, cavar buracos atrás das suas presas, fez com que ele se destacasse entre os demais na caça dos ratos. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas ratos não passam doenças? Será que se eu pegar um Jack Russell ou qualquer outro cão terrier e começar a utilizar esse animal para caçar ratos, será que ele não pode pegar uma doença, por exemplo, uma leptospirose? Então, por isso é muito importante que o seu cão esteja com todas as vacinas em dia. Quando ele toma, por exemplo, a vacina V8 ou a vacina V10, ela já vem com imunizantes contra a leptospirose. Aliás, eu indico tomar a V10, pois ele vem com imunizantes contra 4 cepas diferentes da leptospirose. Além disso, é importante que você também esteja com o controle de parasitas em dia, por exemplo, com o antipulgas em dia, para evitar que as pulgas dos ratos possam vir a afetar os cães. Feito isso, é só pegar o seu cão e levar para a caça aos ratos. Eles vão se divertir demais caçando esses roedores problemáticos e, ao mesmo tempo, vão prestar um grande favor para a sua propriedade. Em relação às linhagens do Jack Russell, existem 2 linhagens predominantes, a linhagem inglesa e a linhagem australiana. Dizem que a linhagem inglesa é mais voltada para a caça, por isso mais ativa, e que a linhagem australiana seria mais tranquila, mais voltada para a companhia. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, até mesmo porque eu conheço cães da raça Jack Russell de linhagem australiana e eles são bem ativos, bem brigões. Assim, então diante disso, vamos dar prioridade para a linhagem inglesa, mas o que não quer dizer que a linhagem australiana não vá desempenhar esse papel também com maestria. Bom, e depois do pequenininho Jack Russell, eu trouxe um representante aí dos grandões, dos gigantes. Eu estou falando do fila brasileiro, nosso fila brasileiro. Aliás, eu coloquei ele por último porque esse é o momento polêmica do nosso vídeo, né? Todo vídeo aqui do Fazendinha tem um momento polêmica. E falar sobre o fila brasileiro é um momento que a gente tem que pisar em ovos, porque essa raça tem tido problemas na sua condução, né, na sua criação nos últimos anos. Nós temos encontrado aí indivíduos que, infelizmente, não têm sido bons guardiões, nem bons cães de fazenda. E aí, por isso, eu quero fazer essa parte do vídeo com várias ressalvas, né? Vamos conhecer um pouco sobre a raça e eu vou explicando para vocês essas questões aí. O fila brasileiro tem uma história que se confunde com a própria história do Brasil. Ele é o resultado da mistura de várias raças que vieram com os colonizadores. E em relação a esse tema, existe uma série de divergências. Há quem diga que ele descende de cães de origem inglesa, outros dizem que ele é um mix de cães de origem espanhola e portuguesa, mas a certeza que a gente tem é que o fila brasileiro é um animal que por muito tempo representou quase que um orgulho nacional. Só que ultimamente o fila brasileiro anda meio sumido.
e perdendo espaço para outros cães na função de guardiões de propriedades. Mas o fila brasileiro, em sua origem, ele tinha um duplo aspecto. Ele era utilizado para a caça de fugitivos, sejam eles escravos ou índios. Ok, eu sei que isso não era uma função muito nobre, mas enfim, o cão ele tinha essa função. Função essa que lhe atribuiu o nome fila brasileiro, ou seja, o cão de filar, cão de morder, de apresar, de apreender. E outra função que também era desempenhada muito bem por esse cão nas fazendas brasileiras era a de proteção de propriedades rurais e de rebanhos. Há relatos de que esses animais eram utilizados para proteger os rebanhos contra até ataques de onças. No entanto, o fila brasileiro, de lá para os dias atuais, mudou muito. Hoje nós temos problemas sérios com essa raça. Muitos indivíduos apresentando problemas de temperamento, dentre eles animais extremamente arredios e outros muito medrosos. Por exemplo, nesse vídeo você consegue ver o indivíduo da raça que, apesar do tamanho, da corpulência, é um animal que claramente está morrendo de medo do figurante. E olha que ele está na guia e do lado do seu condutor. Você pode falar assim, não, mas isso aí acontece com qualquer raça. Existem cães medrosos de todas as raças. Eu concordo plenamente. A questão é que o fila brasileiro tem apresentado muitos indivíduos com essa característica. Especialistas da área canina dizem que um dos fatores que pode ter levado a esses animais com tantos problemas de temperamento pode ter sido uma seleção equivocada, pautada exclusivamente na seleção de animais grandes, corpulentos, sem ser feita a devida seleção voltada para a proteção, ou seja, mantendo aquelas características que essa raça apresentava lá atrás, nos séculos passados. Mas nem tudo está perdido em relação ao fila brasileiro. Existem sim alguns canis, algumas pessoas devotadas à raça que estão fazendo um trabalho de seleção. Eu sei que é um trabalho de seleção difícil, que tem começado muito difícil pela dificuldade de encontrar bons indivíduos para poder fazer esses cruzamentos, mas tem sido feito esse trabalho sim. Eu posso destacar, a princípio, o trabalho realizado pelo senhor Antônio Carlos Linhares Borges, um criador de fila brasileiro lá do interior de Minas, que também escreveu um livro muito interessante sobre a raça e que está fazendo um trabalho de resgate de cães em fazendas lá do interior de Minas Gerais. Cães que ele chama de cães aborígenes, que são aqueles animais sem registro, sem pedigree, mas que até hoje desempenham algum tipo de função nessas fazendas. Então é um trabalho de observação, vendo o que cada indivíduo pode dar no trabalho da fazenda, né? Seja ele sendo um cão LGD, sendo ele seja um cão de proteção patrimonial, de proteção pessoal, enfim. O que não pode mais ser admitido é serem selecionados indivíduos medrosos e que não trabalhem. Isso tem levado a raça fila brasileiro praticamente à extinção de suas características originais. Então, nós temos que ajudar o trabalho dessas pessoas que têm aí se dedicado diariamente a salvar essa raça, que é um patrimônio nacional. Além do trabalho de proteção de propriedades, também está sendo feito um trabalho de proteção de rebanhos, ou seja, os filas estão trabalhando junto com o gado. É um trabalho ainda bem inicial, né? Um trabalho difícil, de muita pesquisa, de coleta de indivíduos, cruzamentos. Então, quem tiver interesse de ajudar o trabalho do original fila brasileiro, que é realizado pelo Dr. Antônio Carlos Linhares, entre em contato com esse criador, o link está aqui na descrição do vídeo, e veja, e se você tiver interesse de criar os cães que estão sendo tirados desse projeto aí, né? Então entre em contato com ele, quem sabe você não consegue aí comprar um filhote deles e montar um núcleo de preservação desse cão original fila brasileiro. Outro trabalho de destaque, nesse caso mais voltado para o trabalho de proteção, é o realizado pelo canil Puri Moreno.
também de Minas Gerais. Lá eles fazem um trabalho de seleção muito interessante nos cruzamentos e selecionando indivíduos nas ninhadas que tenham aptidão para o trabalho de proteção. Esse trabalho começa com os filhotes bem novinhos e vai terminar nos cães já adultos mordendo muito. São cães bem agressivos, que mordem muito forte. Então, assim, dos trabalhos que eu tenho visto nos canis de fila brasileiro, o canil puro e moreno tem se destacado. É claro que deve existir, sim, outros canis aí no Brasil. Já vi trabalhos em outros canis que fazem também a seleção de guarda e proteção. Então, se você for comprar um fila brasileiro para utilização na proteção, veja se é feito esse trabalho com os cães lá do canil, com os reprodutores e matrizes, tá? Não é só porque o dono diz que meus cães são bravos, ninguém entra aqui na minha casa que meu cachorro mata, isso e aquilo. Não acredite nesse tipo de conversa. É por conta desse tipo de conversinha que a raça se tornou o que ela se tornou hoje. Então, vá atrás de criadores que comprovadamente trabalham com os seus cães, coloque os seus cães para trabalhar, beleza? Bom, e é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista dos melhores cães para o trabalho em propriedades rurais. Mas eu sei que tem gente aí que deve estar reclamando, faltou aquele cão, não, faltou outro cão, rapaz, eu conheço um que é melhor do que esses. Vamos fazer o seguinte, então, coloca aqui nos comentários quais são os cães que vocês acham que faltaram nessa lista, que daí, quem sabe, eu não vou fazer a segunda parte desse vídeo. Eu, inclusive, confesso que eu tenho alguns outros cães para poder incluir na parte 2 desse vídeo. Então, vamos colaborar, hein? Comenta aí quais são esses cães que estão faltando. Aproveita, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade. E se você não for inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos falando sobre esses animais fantásticos e falando tudo sobre a produção rural integrada em pequenos espaços. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E Raia, cuida, ladrão. Cadê o ladrão? Ladrão, fui pegar o ladrão. Tchau, um abraço para vocês.